Corta para 2009, um ano que marcaria o início de uma nova era de terror digital. A internet era um faroeste digital de fóruns e image boards, onde a criatividade e o anonimato reinavam. No Something Awful, um popular fórum online, um concurso de Photoshop desafiou usuários a criar imagens paranormais que parecessem reais. Victor Surge, nome artístico de Erik Knudsen, enviou 2 fotos em preto e branco que rapidamente chamaram a atenção. Elas mostravam crianças brincando em um playground, observadas por uma figura alta e sem rosto, em um terno preto, criando uma sensação de desconforto. Knudsen adicionou legendas perturbadoras insinuando uma entidade horrível e desconhecida que espreitava nas sombras. Essas imagens e histórias se espalharam rapidamente pela internet, capturando a imaginação de muitos. O homem esguio havia nascido, uma lenda urbana digital para a era da internet, ganhando vida própria. A criatura não tinha rosto, apenas um vazio perturbador que parecia olhar diretamente para a alma. Seus membros eram anormalmente longos, capazes de se esticar e contorcer de maneiras impossíveis, aumentando o terror. Ele era frequentemente retratado perto de crianças, insinuando rapto e violência, alimentando ainda mais o medo e a fascinação. As origens digitais do homem esguio pouco fizeram para contê-lo. Criado em fóruns de internet, ele rapidamente transcendeu seu status de mero meme. A criatura rapidamente escapou dos confins da internet, infiltrando-se no imaginário coletivo. Pessoas começaram a relatar avistamentos do homem esguio em florestas e prédios abandonados, aumentando o mistério e o medo em torno dele. Documentários amadores e vídeos no estilo câmera na mão borraram as linhas entre ficção e realidade, criando uma sensação de que ele poderia estar em qualquer lugar. Lendas urbanas surgiram em torno da figura, cada uma mais assustadora que a outra. Alguns afirmavam que ele podia se teletransportar, aparecendo e desaparecendo à vontade, o que só aumentava o terror. Sua imagem se tornou onipresente, aparecendo em fanarts, videogames e músicas, consolidando seu lugar na cultura pop. O homem esguio evoluiu para um fenômeno cultural, um pesadelo compartilhado na era digital, refletindo nossos medos mais profundos. Essa transferência do digital para o físico foi sem precedentes, mostrando o poder da internet em moldar a realidade. Enquanto muitos descartavam o homem esguio como uma moda passageira e inofensiva da internet, alguns alegavam encontros reais. Esses relatos, compartilhados em voz baixa nos fóruns, variavam de perturbadores a aterrorizantes. Pessoas relataram ter visto uma figura alta e magra espreitando na mata. Outros descreveram a sensação de estar sendo observados, de uma presença invisível os seguindo. Dispositivos eletrônicos apresentavam mau funcionamento na presença do homem esguio. A paralisia do sono tornou-se associada à entidade, com muitos vendo o homem esguio em pé ao lado de suas camas. Esses encontros demonstraram o poder do mito do homem esguio. A internet está repleta de testemunhos daqueles que afirmam ter encontrado o homem esguio. Em fóruns obscuros e sites de discussão, essas histórias se multiplicam, criando uma teia de relatos assustadores. Uma jovem, codinome Sarah, relatou sua experiência em um post de fórum. Ela descreveu em detalhes vívidos o que aconteceu naquela noite fatídica. Ela estava caminhando para casa por um parque à noite quando notou uma figura alta sob um poste de luz. O medo a paralisou, mas ela continuou a observar. Ele era tão magro, como um boneco palito que ganhou vida. Seus movimentos eram estranhamente fluidos, quase sobrenaturais. Ele não tinha rosto, apenas pele lisa onde sua cabeça deveria estar. A ausência de feições tornava a visão ainda mais perturbadora. Outro usuário, Mark, afirmou ter visto o homem esguio em seus sonhos. Ele descreveu esses sonhos como vívidos e aterrorizantes, quase reais.
Ele apenas ficava lá, na beira da floresta, me observando. Mark sentia uma presença constante, como se o homem esguio estivesse sempre à espreita. Essas histórias destacam o impacto psicológico do mito do homem esguio. O medo e a ansiedade gerados por essas experiências são palpáveis. A linha entre crença e descrença torna-se tênue. Para muitos, o homem esguio é mais do que um mito. É uma presença real e aterrorizante. Em 2014, o mito do homem esguio tomou um rumo sombrio. Duas meninas de 12 anos em Waukesha, Wisconsin, atraíram uma colega de classe para a floresta e a esfaquearam 19 vezes. Seu motivo era apaziguar o homem esguio e se tornarem suas proxies. O caso levantou questões sobre a influência da cultura da internet na mente dos jovens. A tragédia de Waukesha evidenciou os perigos de confundir os limites entre fantasia e realidade. Isso nos forçou a confrontar o lado obscuro do folclore da internet. O fascínio duradouro pelo homem esguio revela ansiedades profundas dentro da psique moderna. Ele é uma criatura nascida na era digital, uma manifestação de nossos medos sobre tecnologia, isolamento e o desconhecido. A falta de traços faciais do homem esguio o torna uma tela em branco na qual projetamos nossas próprias ansiedades. Ele representa o anonimato da internet, que permite tanto a criatividade quanto a crueldade. Sua associação com florestas explora nosso medo primal do desconhecido. A capacidade do homem esguio de induzir paranoia reflete nossas ansiedades sobre vigilância e controle. Apesar de inúmeras alegações e supostos avistamentos, não há evidências concretas que sugiram que o homem esguio exista fora do reino da ficção. Nenhuma fotografia ou vídeo jamais o capturou definitivamente. No entanto, a falta de evidências pouco fez para diminuir sua influência sobre nossa imaginação. O homem esguio prospera nos espaços entre fato e ficção. Ele é um produto do nosso inconsciente coletivo, um bicho-papão moderno. O que importa é o poder que ele exerce sobre nossas mentes. O impacto do homem esguio se estende muito além de sua própria mitologia. Ele ajudou a inaugurar uma nova era do folclore da internet, onde histórias são compartilhadas, adaptadas e remixadas em um ritmo sem precedentes. As creepypastas devem muito ao sucesso viral do homem esguio. Ele provou que uma narrativa de terror convincente pode se espalhar como fogo online. Os fãs contribuíram para seu mito, criando suas próprias interpretações e histórias de fundo. Esse aspecto participativo do folclore da internet confundiu as linhas entre criador e consumidor. A ascensão do homem esguio coincidiu com uma mudança mais ampla em como consumimos e vivenciamos o terror. No passado, o medo era frequentemente enraizado no mundo físico. Contávamos histórias de monstros à espreita na mata, de fantasmas assombrando casas antigas. Mas à medida que a tecnologia avançava, nossos medos também. O homem esguio incorpora essa mudança do terror físico para o digital. Ele é uma criatura nascida da internet, uma manifestação de nossas ansiedades sobre tecnologia e isolamento. A falta de traços faciais o torna uma tela em branco na qual projetamos nossas próprias ansiedades. O fascínio duradouro do homem esguio reside em sua capacidade de explorar o poder da crença. Ele prospera em nossos medos, nossas ansiedades e nossa disposição de suspender a descrença. Quanto mais acreditamos nele, mais real ele se torna. Esse ciclo de crença auto-perpetuante torna o homem esguio difícil de ser ignorado. Ele é um produto da nossa própria imaginação, refletindo nossos medos mais profundos. Enquanto continuarmos a temer o desconhecido, o homem esguio assombrará nossos pesadelos coletivos. O homem esguio pode ter nascido no reino digital,
mas seu impacto em nossa cultura é inegável. Ele nos ensinou que o terror pode ser feito de forma colaborativa, que o medo pode se espalhar como um vírus pela internet. Ele nos forçou a confrontar o lado obscuro do anonimato online. Embora o hype em torno do Homem Esguio tenha diminuído, sua história serve como um conto de advertência. Isso nos lembra do poder da crença e da atração pelo desconhecido. A sombra do Homem Esguio ainda persiste, um lembrete de que algumas coisas são melhores deixadas sem explicação.